Olá, amados, tudo bom? Como estão? No vídeo de hoje vamos falar sobre mais um texto deste livro incrível, que é o Canja de Galinha para a Alma Cristã. Para quem não conhece, essa obra infelizmente não foi lançada em português no Brasil, então eu tenho feito traduções livres para poder compartilhar alguns dos textos incríveis que tem aqui. E o texto de hoje é baseado em fatos reais, né? E ele foi enviado para os criadores da coletânea por uma autora renomada, best-seller do New York Times, que dedicou 4 décadas da vida dela à escrita, né? 3 delas voltadas para o mesmo tema, que faz parte do... Esse texto, no caso, faz parte do tema de pesquisa que ela dedicou à vida dela, né? E eu acho que vai ser uma experiência muito bacana para a gente conhecer essa história e refletir um pouco sobre ela. E me foi inspirado que ela deveria ser a próxima, então vamos com ela hoje. Okay? O nome deste texto é Guardiões Invisíveis, e ele começa com um trecho do Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E o texto começa assim. Em 1980, Dave Carr, de Bangor, no Maine, com 25 anos, começou a sentir um daqueles anseios interiores que desafia a lógica e a razão. Ele tinha o forte impulso de abrir um local de encontro para pessoas em situação de rua ou que estivessem perdidas na vida. Eu pensava em lhes oferecer um refrigerante, um café e algo para comer, acompanhado de um abraço e palavras de encorajamento, Dave disse. O mais importante, eu queria que eles aprendessem sobre a Bíblia e tinha esperança de que aceitassem Jesus em seus corações. Esse impulso divino se fortaleceu ao longo dos anos seguintes. Mas Dave discutia com ele. Como que ele poderia abrir um local como esse? É verdade que ele sempre havia se dedicado a servir os outros e já havia ajudado em projetos semelhantes através da igreja. Mas ele era um caminhoneiro, não um psicólogo ou um pregador. E ele tinha uma família recém-formada para sustentar, sem nenhum dinheiro sobrando para um centro de acolhimento. A ideia toda era impossível. Mas Dave continuava a pensar a respeito. Moradores de rua levavam vidas difíceis, ele sabia. Não só eles passavam fome e com frequência frio no clima duro do Maine, eles eram vulneráveis a ameaças de gente mais forte do que eles. Recentemente, um homem havia sido assassinado e jogado de uma ponte no rio Penobscot. A polícia não tinha encontrado os agressores. E sem uma espécie de porto seguro, Dave pensou, algo assim certamente aconteceria de novo. Finalmente, Dave dirigiu até o centro de Bangor às 10 horas de uma noite de setembro. Não custaria pelo menos olhar alguns locais disponíveis? Eu preciso das horas da noite para pensar tranquilo, e achei que seria mais fácil ver as fachadas dos lugares sem me distrair com o trânsito, ele contou. Ele estacionou, caminhou pelos bairros, olhando prédios abandonados. Algumas possibilidades, mas nada definitivo. À 1 da manhã, Dave estava pronto para desistir. Mas ele não havia conferido Brewer ainda. A cidade vizinha a Bangor, do outro lado do rio Penobscot. Ele daria uma olhada em alguns lugares lá e então iria para casa. A rua estava deserta conforme Dave começou a atravessar a ponte. Então, um carro se aproximou vindo de Brewer. Assim que os faróis o iluminaram, o carro diminuiu a velocidade. Desconfortável, Dave notou que havia 3 homens dentro. Apesar da noite fria, as janelas estavam abertas. Vamos jogá-lo da ponte! Dave ouviu um deles dizer. O carro parou, as portas se abriram, os 3 homens saltaram e foram em sua direção. Horrorizado, Dave se lembrou de repente do assassinato do morador de rua. Tinha sido naquela ponte. Teriam sido aqueles homens? Ele não era páreo para eles. Ele sabia que sua única esperança era rezar para sobreviver à água gélida. Mas quando olhou para baixo, percebeu que a maré havia baixado e apenas pedras e sujeira estavam diretamente abaixo dele. Deus me ajude, Dave murmurou. Imediatamente, ele sentiu uma presença perto dele. Invisível, mas definitivamente lá. Um sentimento de segurança caloroso o inundou. O medo desapareceu, e ele soube, apesar de não saber bem como ele sabia, que não estava sozinho. A essa altura, os homens já estavam quase em cima do Dave. Todos os 3, grandes, musculosos e mal encarados. Pega ele! Um deles gritou. De repente, eles pararam. Todos eles me encararam, depois olharam para minha direita e para minha esquerda. Dave contou. Eles pareceram aterrorizados. Um deles falou, oh meu Deus! Eles se viraram e começaram a empurrar uns aos outros para voltarem para o carro.
e eles foram embora acelerados. Eu ainda consegui ouvi-los xingando e gritando: corre, corre! Dave ficou parado por um momento na ponte deserta, aproveitando a sensação calorosa que ainda o envolvia. O que fora aquilo? O que os homens tinham visto? O que quer que tivesse sido, o protegeu da morte certa. Obrigado, Deus. Ele suspirou. Ele se sentiu enlevado, tão leve que decidiu ir até Brewer e terminar a busca. Enquanto terminava de atravessar a ponte, Danny, um amigo dele, passou de carro, buzinou e seguiu o caminho, sem saber do que Dave escapara por pouco. O Dave acenou, ainda envolto pela paz. Um tempo depois, ele encontrou algumas pessoas em situação de rua, paradas em pé numa esquina em Brewer. Mas conforme ele se aproximou, elas se afastaram. Um deles colocou a mão na frente dos olhos e disse: Você está brilhando! Ele sussurrou: Dói a vista. Eu consigo sentir o Espírito Santo ao seu redor, disse o outro, distanciando-se. Dave ficou maravilhado. Era o brilho celestial o envolvendo, só podia ser. Mas ele não teve certeza absoluta até o dia seguinte, quando viu o Danny de novo. Desculpa por não ter parado para você na ponte ontem, o Danny disse. Mas eu tinha passageiros e mais vocês todos não teriam cabido no meu carro. Mais nós todos? Dave perguntou confuso. Aqueles 3 caras enormes andando contigo, o Danny explicou, eram as maiores pessoas que eu já vi. Um deles devia ter pelo menos 2,10 de altura. Dave nunca mais resistiu ao impulso divino de novo. Ele fundou e abriu uma cafeteria solidária em Bangor em 1986, que funciona até hoje sob a administração de um amigo. Pelo menos 100 pessoas são alimentadas todas as noites, com café, abraços e a palavra do Senhor. A escritora que submeteu o texto se chama Joan Wester Anderson. Ela ficou famosa por seus textos e seus livros sobre anjos e pessoas que tiveram vivências e experiências de anjos aparecerem em suas vidas de diferentes formas e serem confortadas ou salvas por esses seres espirituais. E eu achei muito interessante, porque tem algumas coisas que a gente pode tratar disso. Existem pessoas que acham que anjos não existem, mas a partir do momento que nós seguimos a Bíblia, e os anjos estão na Bíblia, não é porque nós não acreditarmos. Mas eu acho interessante porque quando a gente pensa, né, quando as mulheres vão atrás do corpo de Jesus, depois que ele foi crucificado e morto, existem 2 pessoas de branco que falam para elas que o corpo dele não está lá, que ele ressuscitou. E a princípio elas não identificam aquelas 2 pessoas de branco como sendo anjos, né? Inclusive, se eu não me engano, eu acho que na passagem com Ló, também as pessoas resolvem que elas vão aprontar uma para cima dos anjos porque elas não identificam que os anjos são anjos, né? E tem outra passagem que fala que algumas pessoas, sem saber, serviram anjos, né? E a gente nunca sabe com quem nós estamos realmente lidando na rua. Nós não temos esse discernimento espiritual para saber. E eu já passei algumas experiências na minha vida que não há explicação como que não fossem anjos. Geralmente em locais aleatórios, não tem mais ninguém e aparece a figura para dar uma informação, né? Então, eu já tive essa vivência. Outras pessoas que eu conheço também já tiveram. Se você já teve, por favor, deixe aí nos comentários que eu adoraria conhecer a sua história. Mas mais do que isso, eu acho interessante a questão do impulso divino que o Dave sentia. Muitas vezes a gente carrega dentro da gente o sentimento de que a gente devia fazer determinada coisa, ou que o que a gente está fazendo no momento não é bem o que nós deveríamos estar fazendo. Ele tinha esse impulso de criar uma cafeteria solidária, mesmo que ele não tivesse realmente experiência com isso, mesmo que ele não fosse, talvez, o profissional mais habilitado para isso. E 2 pregadores que eu gosto muito falaram justamente que como que você sabe que alguma coisa na sua vida é um chamado de Deus para você fazer aquilo, né? E eles falaram, e eu achei maravilhoso que um confirmou o outro, apesar de serem pessoas completamente diferentes, que quando Deus chama você para fazer alguma coisa, você vai sentir medo. Você vai sentir medo de fazer, porque é algo que você não consegue fazer sozinho. Deus só nos chama para fazer coisas que nós necessariamente precisamos do aconselhamento dele, da proteção dele, dos milagres dele para que aquilo aconteça. E muitas vezes a gente deixa de fazer o que Deus quer que nós sigamos atrás, que nós busquemos realizar, porque a gente fica
Ah, mas eu não consigo. Mas você não consegue mesmo. Você tem que se abrir para que Deus faça isso através de você. Nós temos esse desejo de controle dentro da gente. E nós temos essa vontade de conhecer todos os passos do caminho antes de que a gente inicie a jornada. E se tem algo que eu tenho observado na minha vida é que a escadaria para o céu, você só vê um degrau de cada vez. E você só vai ver o próximo depois que você já colocou os seus 2 pés no único degrau que você estava vendo. E se você pisar em falso, tem chance de você cair. Mas o degrau em que você está, ele permanece até que você esteja pronto para que Deus te mostre o próximo. E aí, quando você for para o próximo, e aí ele vai te mostrar o seguinte: não adianta a gente querer ver todos os passos do caminho, até porque algumas coisas, algumas oportunidades que ele abre na nossa vida só podem se fazer presentes no momento que nós já estamos com outras coisas encaminhadas, que nós já demos o passo de fé que era necessário. Então, se você tem sentido esse chamado dentro de você, que Deus quer que você faça algo maior do que você, algo que vai ajudar os outros, conversa com Ele. Dê o passo de fé que Ele está pedindo de ti. E seja a pessoa que vai fazer a diferença na vida dos outros. Você nunca sabe o tamanho do impacto que você pode ter quando Deus te chama para fazer uma coisa pela primeira vez. Então, permita-se acreditar que durante todas as etapas do caminho que Ele te chamar, do caminho que Ele te chamar para seguir, Ele vai estar lá com você. Eu tenho a visão de que quando Deus pode botar pessoas para nos ajudarem na nossa caminhada, Ele coloca. Né? Mas, por exemplo, ele estava sozinho numa ponte, como é que ele ia tirar um cidadão aleatório para ele fazer o papel? Como que ele ia botar alguém que parece uma pessoa chegando assim, interrompendo? Não, às vezes ele vai ter que fazer uma coisa mais miraculosa mesmo, os seres espirituais enormes, né, parando para salvar o rapaz. E às vezes ele vai ser o sujeito que vai ficar de olho assim, né? Vai te dar uma informação que você precisava quando você estava perdido no caminho para um sítio em Friburgo, você estava no meio de lugar nenhum e de repente tinha um senhorzinho aleatório, né, que te mostra, não, você quer ir para lá, você faz assim, assim. Ou no caminho que você estava com receio de passar, que parecia um lamaçal, não tem nenhum carro junto com você, e de repente aparece um carro atrás de você, você salta do carro para poder ver, isso aí, você acha que dá para ir, o carro vai na sua frente, você, não, se ele conseguiu, eu consigo também. E aí você segue. Né? Eu tenho, inclusive, essa outra experiência, o vídeo vai ficar muito longo, eu vou deixar para uma próxima. Mas nós temos muito mais contato com os seres espirituais do que a gente imagina. Só Deus sabe quantas vezes ele teve que botar um anjo no caminho para interceder, para intervir e nos proteger. Mas a gente tem que caminhar com a confiança de que quando a gente vai pela estrada que Deus quer que nós vamos, Ele vai nos proteger do início ao fim. Desde que a gente se mantenha sob o guarda-chuva de proteção dos mandamentos, desde que a gente se mantenha com os olhos em Cristo, Ele sempre vai estar lá para nos proteger na nossa jornada. Então é isso. Essa é a reflexão do vídeo de hoje. Se você já teve alguma experiência com anjos, se você conhece alguém que teve uma experiência, você pode nem ter 100% de certeza, mas você acha, não, mas faria muito sentido para mim se fosse, você pode comentar aí, deixar. E eu espero que a leitura desse texto tenha inspirado alguma coisa em vocês. Tá bom? Muito obrigada por terem ficado até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.